Hora de falar de economia. E a gente já vai aqui caminhando para outro cantinho do nosso estúdio. Hoje o nosso olhar da economia vai para o mercado financeiro. Por quê? O principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, fechou a quinta-feira em queda. E foi uma queda que levou o Ibovespa para o menor patamar desde junho deste ano. Débora Oliveira está chegando, nossa analista de economia, para conversar conosco sobre isso. Mais uma vez, bom dia, Débora. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Bem, Débora, o que puxou essa baixa? O que vem puxando essa baixa? A gente está falando aqui de mais uma queda, é mais uma. Está aí numa trajetória decrescente o Ibovespa. Exatamente, já é bem o terceiro dia que a gente está vendo só nesse mês de outubro, né? Se a gente for considerar um pouquinho para trás, eu vou trazer o gráfico aqui do Ibovespa para a gente entender um pouco dessa movimentação. Existe um peso muito grande do cenário externo, né, dos Estados Unidos, que tem passado por um momento de definição da política monetária por lá. Então a gente fecha aqui, ó, nos 113.284 pontos, isso agora, né, em setembro, nessa quinta-feira, depois de ter batido 112 mil pontos, que foi um patamar que a gente só viu acontecer aqui, ó, no início de junho. Nessa situação aqui, também foi a economia americana que impactou. Aqui, a gente teve aquela questão do teto da dívida americana. E aí, quando aumentou, no final das contas, a gente começou a engatar essa alta aqui, ó. Engatamos a alta, conseguimos manter por um tempo, porém, 113.284 pontos é o que a gente tem agora no Ibovespa, mas sim, por causa dessa expectativa, pelos dados americanos que saem hoje, Carol, é o payroll. O payroll ele consegue juntar, né, as informações de geração de emprego privado e também emprego público. É o dado mais utilizado ali pelo Fed para poder direcionar, né, a política monetária por lá. Então, lá existe uma expectativa de que se mantenha a taxa de juros mais alta por um tempo. Isso retira um pouco investidores aqui do Brasil que preferem investir nos juros mais altos por lá, juros que estão batendo máximas de 16 anos, né, que não aconteciam. E aí, isso impacta diretamente aqui na nossa bolsa, nessa movimentação, inclusive também no câmbio. Então, de 112 mil pontos ali em junho, a gente tinha visto aqui no início do ano, em maio, a gente perder até 100 mil pontos, e aí foi por causa daquela questão do embate ali entre governo, Banco Central, os comunicados mais duros, o Banco Central cobrando ali metas fiscais, né, do governo federal. Mas aqui, de junho em diante, a gente sofreu muito mais o impacto da economia americana. E aí um destaque também, Débora, para a questão das commodities, porque há um grande peso das commodities no Ibovespa e quando a gente observa, por exemplo, o petróleo, o valor do preço do barril está caindo. Está caindo, exatamente isso. Chegou quase a 100 dólares o barril. E aí agora recua, né? Vai na casa dos 85 dólares por ali. Inclusive, isso dividiu um pouco as ações da Petrobras nessa quinta-feira, né? As preferenciais subiram, as ordinárias caíram. As ordinárias são aquelas que os investidores estrangeiros gostam mais. E aí, por que isso, né? A gente consegue ter essa questão do impacto também de demanda lá fora. Os cortes, né, que a OPEP tem, que é o cartel, tem determinado em relação à produção mesmo do petróleo, que deve continuar, aliás, mantendo esse corte para poder esse petróleo não baixar mais, e isso tudo também impacta diretamente. Lembrando, né, como a Carol mesmo disse, tanto Petrobras como Vale são as ações que têm maior peso no índice. Então, quando a gente vê movimentação também nas commodities, isso acaba impactando bem, o petróleo segue em queda. E aí a gente fala de Bovespa e também fala de dólar, que está sentindo o reflexo de tudo isso que está sendo discutido nos Estados Unidos. A gente traz as questões econômicas, mas quando a gente puxa também para a política, a situação por lá é extremamente complicada. Vale lembrar a destituição do presidente da Câmara dos Representantes por lá, o imbróglio que foi formado, tudo isso impactando no mercado financeiro. Isso impacta, traz ali muitas incertezas e essa movimentação, né, de valorização dos juros por lá, é o que tem realmente pegado os investidores ali muito de surpresa. Por um lado, acaba sendo positivo para quem quer render um pouco mais ali em dólar, mas por outro, não deixa de trazer aquele recado, né? Se os juros futuros por lá estão subindo, é uma desconfiança, um descrédito na economia americana, né? E isso acaba, ou seja, trazendo um certo impacto na moeda. A moeda vem se valorizando em relação aos outros. A gente teve, vamos só acompanhar aqui na nossa tela, a gente teve o dólar chegando, mirou os R$ 5,20, Carol. Nossa. Bastante coisa. Então a gente fechou em alta ontem nesse câmbio, nesse dólar, né? Muito impactado ainda assim por esse cenário externo. Ficamos ali na casa dos 5,16 e a gente deve continuar e vendo daqui a pouquinho isso na tela para vocês, só para vocês terem uma noção, mas é bem reflexo disso, viu, Carol? É dessa movimentação do cenário econômico lá nos Estados Unidos que acaba trazendo essa valorização, essa retirada ali de capital estrangeiro aqui do Brasil, né? Mais um movimento de valorização que não acontece somente aqui no Brasil, acontece no mundo inteiro, né? Países emergentes, moedas de países emergentes valorizando em relação ao dólar, que está aí, R$ 5,16, ou seja, é bastante coisa, mas eu lembro, tá? O Geraldo Alckmin falou nessa quinta-feira que esse patamar de R$ 5,10
para o câmbio aqui no Brasil é favorável, porque a gente também tem que lembrar que as exportadoras se beneficiam do câmbio mais alto. Então, segundo o vice-presidente, esse patamar de 5,10 é interessante, é favorável para o país. A questão é o equilíbrio, né? Porque para as exportações é favorável, a questão também é o peso na inflação. Exatamente. Diante das importações, isso. O que chega aqui de produto vai acabar impactando nos preços também. Débora, obrigada, viu? Obrigada.